Ok, falando então sobre tecido nervoso, é um tecido que vai ser caracterizado por ter dois tipos celulares, tendo como célula protagonista o neurônio e como células de suporte a esse neurônio as células da glia ou também neuróglia. O tecido nervoso vai ser dividido entre sistema nervoso central, que vai ter como órgãos o encéfalo e a medula espinhal, e como sistema nervoso periférico, que vai ter como órgãos os gânglios e os nervos. Tá, arrumei meu áudio aqui. Vou recomeçar Melhorou. aqui. Tá. Eu tava usando o áudio da webcam, eu sempre esqueço de arrumar isso. Recomeçando aqui então. O sistema nervoso vai ser caracterizado por ter como célula protagonista o neurônio e como células de suporte as células da glia, e vai ser dividido entre sistema nervoso central e periférico. O central vai ter como órgãos o encéfalo e a medula, e o periférico vai ter como órgãos os gânglios e os nervos. Antes de falar propriamente sobre ahn, essas duas divisões e sobre os órgãos, vai ser mais didático se a gente estudar primeiro as células que compõem o sistema nervoso. Vamos ver elas aqui então. Começando então pelo neurônio, como eu havia dito, é a célula principal desse sistema, ele vai ter como função a condução dos impulsos nervosos. Ele vai ter então um núcleo, porque toda célula tem um núcleo, né? O neurônio, por mais que ele tenha um formato único, ele ainda é uma célula como qualquer outra, então ele terá um núcleo. Só que o neurônio vai ter um dos maiores núcleos da histologia. O seu núcleo é muito grande porque é um núcleo que trabalha demais, né? Ao redor desse núcleo terá o corpo celular, também chamado de pericário, que é onde ficam os núcleos e as organelas e é onde ocorre o processamento das informações. Então ele é uma estrutura bem completa, com várias organelas. Ao redor desse corpo celular terão os dendritos, que são ramificações do citoplasma que servem para captar o impulso nervoso recebido do meio externo e enviar para o corpo celular para ser processado. Após a informação ser processada, repito, após ser processada, a informação já processada vai passar pelo axônio, indo em direção a outro neurônio ou a célula-alvo. Após o axônio, vai chegar então nos terminais do axônio, que vão ter ramificações, que terão, né, ramificações que terminam em estruturas chamadas de botões terminais ou bulbo sináptico. Esses botões vão conter os neurotransmissores que permitem que as sinapses ocorram. Logo, eles são essenciais para essa passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro. A gente observa então que o fluxo das informações do impulso nervoso dentro de um neurônio é unidirecional. Ela entra pelo dendrito, é processada no pericário, passa pelo axônio, vai para o terminal do axônio e então vai para o dendrito de outro neurônio. É sempre assim. A maioria dos axônios vão ser revestidos pela bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada lipídica que vai servir para acelerar a movimentação do impulso nervoso. Porque como é que funciona? O impulso nervoso, ele evita essa bainha de mielina. Então o que ele faz? Ele vai saltando entre um espacinho e outro. Esses espaços que não estão cobertos pela bainha de mielina vão se chamar de nódulos de Ranvier. O impulso, uh, o impulso nervoso vai saltando entre esses espaços, podendo ficar até 100 vezes mais rápido. Bom, tá. Sobre a classificação dos neurônios, eles podem ser bipolares, multipolares ou unipolares. O que significa isso? A gente vai olhar diretamente para o corpo celular e vai ver quantas coisas existem ao redor dele. Calma aí. Olhando para esse neurônio aqui, a gente vê que abaixo do corpo celular temos um prolongamento e acima temos outro. Ué, mas não são dois? Não, porque nesse caso a gente vai considerar como prolongamento apenas esse pedacinho aqui. O que tem para depois já vai ser outra coisa, tá? Deixa eu ver. Aí é sacanagem também, né? O áudio tá trocando sozinho do fone pra webcam.
Vão ter que ficar me Sim, avisando. tava funcionando de boas e aí depois voltou. Tá, qual foi a última coisa que tu me ouviu falando? Tá, faz um tempinho. Ai, meu Acho que Deus. quando tu trocou pra essa imagem. Tá bem. Bom. Sobre a morfologia, vou ficar cuidando aqui. Sobre a morfologia dos neurônios, eles podem ser bipolares, multipolares ou pseudo-unipolares. Para identificar isso, a gente vai olhar diretamente para o corpo celular e a gente vai ver quantas coisas existem ao redor dele. Nesse caso aqui, a gente vê um corpo celular, abaixo dele vemos um prolongamento e acima vemos outro. Ué, mas não teriam dois prolongamentos aqui? Ou quatro, ou oito, ou 10? Não, porque a gente vai considerar apenas esse pedacinho aqui. Já no caso do multipolar, a gente vê que ao redor do seu núcleo vão ter vários prolongamentos. Então aqui sim a gente vai considerar multipolar. A diferença é que aqui o prolongamento ele encosta direto no núcleo. Aqui não. Aqui a gente vai ter esse prolongamento e após esse prolongamento vamos ter mini prolongamentos. Enquanto que o pseudo-unipolar, o corpo celular vai ficar para fora do axônio, dividindo esse axônio em duas partes. Agora, sobre a classificação funcional dos neurônios, eles podem ser sensoriais barra aferentes, interneurônios barra associativos e motores barra eferentes. Os neurônios sensoriais barra aferentes vão ser responsáveis por receber a informação do meio externo e processar. Nesse exemplo aqui, a gente vê. Um momento. Tá. Nesse exemplo aqui, a gente vê uma pessoa encostando o dedo num objeto pontiagudo e recebendo o estímulo da dor. Quem vai receber esse estímulo da dor vão ser os neurônios aferentes ou sensoriais. Esses neurônios, então, vão enviar a informação da dor para o sistema nervoso central, que vai processar e montar uma resposta. Essa resposta vai ser enviada para os neurônios motores barra eferentes, que vão ordenar que ocorra uma contração muscular para tirar o dedo desse objeto malfeitor. Essa ligação entre neurônio aferente, eferente, sensorial, motor, vai acontecer através dos neurônios associativos ou interneurônios. São responsáveis por ligar um neurônio ao outro. Falando então agora das células da glia, que vão ser umas 5 ou 6, elas serão responsáveis por dar o suporte necessário para o neurônio. O neurônio não consegue trabalhar sozinho. Começando pela célula de Schwann, ou Schwann, ela vai ter uma função muito simples. Ela vai produzir a bainha de mielina, que é aquela bainha que a gente viu que acelera o processo saltatório do impulso nervoso. Porém, ela vai produzir essa bainha apenas no sistema nervoso periférico. Por outro lado, teremos os oligodendrócitos, que vão fazer exatamente a mesma coisa, só que no sistema nervoso central. Sobre os astrócitos, eles vão ser as principais células da glia, vão ser as mais abundantes. Eles vão ser responsáveis por dar nutrição e sustentação para os neurônios. Como é que eles fazem isso? Eles vão literalmente agarrar os neurônios e juntar eles com os vasos sanguíneos, através de estruturas chamadas pés vasculares, formando então como se fosse uma ponte para os nutrientes para esse neurônio. Eles então são importantes para isso, né, para essas interações entre neurônio e sangue, mantendo ali um equilíbrio entre íons e nutrientes. E por conta desse agarramento, eles vão ajudar também na sustentação física e na recuperação de lesões dos neurônios. Os astrócitos podem ser protoplasmáticos ou fibrosos. O protoplasmático ele vai ter vários prolongamentos que serão todos grossos e finos, né? Grossos e longos, na verdade. Enquanto que o fibroso, enganei, na verdade, prolongamentos curtos e grossos, perdão. Enquanto que o fibroso, que vai ter uma imagem um pouco menos poluída, ele vai ter prolongamentos longos, finos e menos numerosos.
Uma forma de memorizar isso é a gente analisar a palavra. A palavra protoplasmático é uma palavra muito mais robusta do que fibroso. E o protoplasmático também, né, pela imagem, é uma coisa muito mais robusta, muito mais poluída do que o fibroso. A micróglia vão ser nada mais, nada menos do que macrófagos. Macrófago todo mundo sabe o que que é. São aquelas células de defesa que fazem a fagocitose de corpos estranhos. Vão ser as células de defesa que fazem fagocitose de corpos estranhos. Elas recebem esse nome porque isso é uma característica histológica do macrófago. O macrófago vai receber nomes diferentes dependendo do lugar que ele tiver. No fígado, o macrófago vai se chamar de célula de Kupfer. No tecido ósseo, vai se chamar de osteoclasto. E aqui no sistema nervoso central, vai se chamar de micróglia. É tudo a mesma célula, tudo a mesma função, só que dependendo do local, o macrófago recebe nomes diferentes. As células ependimárias serão células epiteliais cúbicas. A gente já estudou epitélio lá no começo do semestre, né? Essas células ependimárias vão ser responsáveis por revestir cavidades do encéfalo, principalmente o canal da medula, que a gente vai ver daqui a pouco. Elas então produzem o líquor, porque fazem o ultrafiltrado do sangue, e esse líquor vai ser um líquido que ajuda na proteção do cérebro. Por isso que quando a gente balança a cabeça, o nosso cérebro não bate contra o nosso crânio, por conta desse líquido. As células satélites vão ser células responsáveis por sustentar e nutrir os corpos neuronais dos gânglios. A gente já vai ver o que são gânglios. Eles vão então dar isolamento elétrico e controle homeostático para essas células ganglionares. Vão ter uma função meio parecida com a bainha de mielina, só que nos gânglios e não nos nervos. Tá. Agora que a gente já conhece então as células e as estruturas, que a gente pode então conversar propriamente sobre o sistema nervoso central e periférico e suas estruturas. Hum, ok. Começando pelo sistema nervoso central, ele vai ter então dois órgãos, que vão ser a medula e o encéfalo. E a medula, ela vai ser dividida, os dois na verdade, né, vão ser divididos entre substância cinzenta e substância branca. No caso da medula, ela terá a sua substância cinzenta no seu centro e a substância branca na sua periferia. É esse centro da medula que porta a substância cinzenta, vai ser chamado de H medular. Porque se a gente olhar com detalhes, de fato lembra um H, lembra uma borboleta talvez. E vai ser caracterizado então por ter a substância cinzenta. Ao redor, a gente vê que o aspecto é um pouco diferente. A gente vê um tecido muito mais, um aspecto esburacado, né? Parece que tem pedaços faltando, que vai ser a substância branca. E são justamente esses pedaços faltando que dão o nome a esse tecido. Mas por que eles recebem esse nome? Uh, a substância branca vai ser a substância que contém os axônios. O que é o axônio mesmo? O axônio é essa camada aqui que possui as bainhas de mielina. A bainha de mielina é uma estrutura lipídica, então ela não é corada. Quando a gente vai fazer uma técnica histológica que envolve qualquer coisa lipídica, a gordura vai ser eliminada pela coloração e vai sobrar apenas o que não era gordura. Nesse caso aqui, a gente vê uma bolinha branca e no meio dessa bolinha branca um pontinho preto. O que é isso? Isso aqui é uma fibra nervosa. Essa parte branca é a bainha de mielina que foi eliminada e esse pontinho preto é o axônio, é o que restou. Por conta desse aspecto esbranquiçado que fica pela eliminação da mielina, dá esse aspecto esbranquiçado e a substância recebe o nome de substância branca, ficando então na periferia da medula. Já no centro da medula, nós não vamos ver axônios, vamos ver corpos celulares. Ó, são coisas diferentes. Ó. Aqui o corpo celular, aqui o axônio. Aqui a gente vai ver um corpo celular, que é uma estrutura bem mais robusta, bem mais visível. Não dá um aspecto de esburacamento, né? Hum, ok. Deixa eu ver se tem imagens legais para mostrar disso. Aqui uma medula. Ó.
A gente vê aqui bem dividido, ó. De um lado a substância cinzenta, do outro lado a branca. Não é porque recebe nome de cinzento e branco que a gente vai olhar e vai enxergar tons de cores cinza e branco. O que acontece é que a gente chama de branco por conta do aspecto esburacado. Aqui então a gente vê estruturas bem grossas, bem robustas, que são os corpos celulares. E por fora a gente vê esses buraquinhos com. Microfone de novo. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Tá, eu desconectei aqui minha webcam do computador e vamos ver o que acontece. Faz quanto tempo que tá ruim meu áudio? Não, foi bem na hora que eu te avisei que mudou mesmo. Perfeito. Obrigado. Tá. Ok, medula acho que era isso então. Uhum. Aqui a gente vê imagens ampliadas da substância branca e cinzenta. Aqui, ó. Todos esses espaços em branco é bainha de mielina que foi extraída. E esses pontinhos pretos é o que restou, o axônio. Enquanto aqui na substância cinzenta, vemos essas estruturas bem características que são os corpos celulares. A gente vê aqui o seu núcleo e a gente vai ver que eles têm um aspecto geralmente piramidal, com uma pontinha triangular apontando para cima, né? Uhum. Tá. Aqui a gente vê uma estrutura parecida com a substância branca, só que em outra coloração. A gente vai ver aqui ó, a mesma característica, ó, só que agora na hematoxilina iodina. A gente vai ver o aspecto esburacado da bainha de mielina retirada e o pontinho preto no centro. Uhum. Aqui o livro traz de novo os astrócitos. A gente vê aqui o astrócito protoplasmático, bem poluído, e aqui o astrócito fibroso, um pouco menos chamativo. Aqui um do lado do outro, ó. Tá. Sobre o cerebelo, então, ele vai seguir uma ordem contrária à medula. Ou seja, ele vai ter a substância branca no centro e a substância cinzenta na periferia. Bom, sobre a substância branca no centro, não tem muito o que destacar. Vai ter exatamente a mesma substância branca que a gente viu lá na medula. Só que, quando a gente olha para o córtex cerebelar, ele vai ser dividido em três camadas. Aqui. A camada mais externa, deixa eu ver uma coisa aqui, vai ser chamada de camada molecular. Ela vai conter várias células da glia, corpos de neurônio e dendritos provindos das células de Purkinje. A gente vai ver elas daqui a pouco. Ela vai ser, pensando num aspecto de poluição visual, vai ser a mais limpa entre as três. Deixa eu ver se não tem uma imagem com zoom melhor dessa parte aí. Claro que não vai ter. Tá. Aí, depois dela, da camada molecular, teremos a camada granulosa, que vai ter a última camada antes da substância branca no centro, né? E ela vai ser responsável por ter responsável não, caracterizada por ter neurônios muito pequenos, vão ser os menores neurônios do corpo, que vão ter justamente esses grãos, vão dar esse aspecto granuloso para essa camada. E no meio da camada granulosa e da camada molecular, nós vamos ter a camada de Purkinje, que vai ter uma camada composta apenas por essas células bem grossas daqui, que são células que são neurônios de tamanho muito grande. E, infelizmente não tem uma imagem com um zoom maior dessa camada. O neurônio piramidal, aqui novamente, eu já tinha mostrado um para vocês, mas agora na hematoxilina eosina. Vai ter um neurônio com um núcleo bem grande e com uma ponta triangular bem característica. E agora falando então sobre o sistema nervoso periférico, até agora a gente está falando de central, né? Falamos de medula, de espinha.
de medula espinhal, né? Vamos falar agora do sistema nervoso periférico, que vai ter caracterizado por ter nervo, gânglio e o plexo mioentérico. Hum. O nervo, o que vai ter o nervo? O nervo vai ter um conjunto de feixes de fibras nervosas. O que é uma fibra nervosa? Fibra nervosa é um axônio com mielina. Ele vai ter dividido em três compartimentos. Quando a gente vê no maior aumento, e a gente vê aqui uma única unidade de fibra nervosa, que é exatamente o que a gente viu na substância branca lá, a gente vê que essa fibra nervosa vai ser revestida por uma mini camada de tecido conjuntivo que vai ter o endoneuro. O endoneuro vai revestir cada fibra nervosa. Quando a gente já tem um aglomerado de fibras nervosas, vamos ter um revestimento um pouco maior, que vai ser chamado de perineuro. Quando a gente junta vários conjuntos de fibras, a gente forma uma estrutura gigantesca dessas, a gente vai ter então o nervo. O nervo vai ter revestido pelo epineuro. Tá? Então aqui, ó, aqui a gente vê uma estrutura bem grande. No seu centro vemos as unidades de fibras nervosas. Cada uma delas é revestida individualmente por um endoneuro. Um conjunto delas, ó, aqui a gente tem um conjunto, aqui outro e aqui outro. Cada um deles vai ser revestido pelo seu perineuro. E esse conjunto de conjuntos vai ser revestido pelo epineuro, o revestimento mais externo. Esse vai ser o neuro, caracterizado então pelas fibras mielínicas. Agora o gânglio, a gente pode fazer uma associação, né? O nervo, assim como a substância branca, vai ter os axônios. Enquanto que o... Eu falei nervo? É nervo. Enquanto que o gânglio vai, assim como a substância cinzenta, vai ser caracterizado pela presença de corpos celulares. Corpos neuronais, perdão. A gente vê aqui, ó, isso aqui não é um axônio, né? Isso aqui teria um corpo celular. Teria isso aqui, ó. Toda essa estrutura aqui tem essa parte, né? Vai ter então uma estrutura bem grande, né? Neurônio é uma célula de núcleo muito grande. E vão ter o gânglio basicamente vai ter um conjunto desses corpos celulares e ambos, né, tanto o nervo quanto o gânglio vão ter conjunto de fibras nervosas e de corpos neuronais fora do sistema nervoso central. Por isso que recebe esse nome de sistema nervoso periférico. Enquanto que o plexo mioentérico ele vai ter uma estrutura de neurônios que vai se encontrar no meio de duas camadas de músculo. Geralmente, uma longitudinal e uma transversal, ambas de músculo liso. E ele vai aparecer, por exemplo, no intestino, responsável por comandar ali as contrações involuntárias. Deixa eu ver minhas anotações se falta algo. Deixa eu ver aqui as imagens da Storrep se tem algo que vale a pena mostrar. Aqui uma imagem de um nervo, né? Ó, aqui um compartimento, outro compartimento, outro compartimento. Cada um desses compartimentos vai ser composto por várias e várias fibras nervosas. Cada fibra nervosa vai ter o seu endoneuro. Cada conjunto de fibras nervosas vai ter o seu perineuro. E o conjunto de conjuntos terá o epineuro. Aqui seria um gânglio, né? Ou aqui os núcleos bem grandes do corpo celular. Ó, gânglio é um aglomerado de corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central. Aqui um plexo mioentérico. Gostei dessa imagem. Aqui, músculo liso longitudinal, músculo liso transversal e no meio vários e vários neurônios. Tá a imagem de um intestino delgado. O que é isso aqui? Ah, achei a imagem que eu queria, meu Deus. Aqui. Voltando então no cerebelo. Cadê? Ó, aqui a gente vê a camada molecular, que é a mais limpinha de todas. No meio, ó, olha que interessante isso aqui. A gente vê essas células aqui. Isso aqui vão ser as fibras de Purkinje. E o nome da camada será camada de células de Purkinje. Eu falei fibra, desculpa, é célula. A camada granulosa, que vai ter então a mais interna. E esses grânulos vão ter neurônios muito pequenos. Aqui é a substância branca, que seria a parte mais interna do cerebelo.
essa imagem aqui mostra bem a célula de Purkinje, ó. A gente vê que os teus dendritos chegam a escapar para dentro da camada molecular. Aqui uma imagem mostrando os astrócitos. Aqui um protoplasmático, outro protoplasmático. Uma coisa que eu não comentei é que as células da glia, cadê o PDF aqui? Já que eu botei esse negócio, aí. A maioria delas, célula satélite, ependimária, não importa. Ependimária é uma exceção. A maioria delas não vão ter, aqui, olha isso aqui. A maioria delas não vão ser possíveis de diferenciar na microscopia convencional. As únicas que a gente vai ver com clareza vão ser os astrócitos, que são bem grandes, né? E as células ependimárias, porque elas ficam num local específico, né? Cadê aqui a medula espinhal? Ó, aqui na medula espinhal, a gente vai ter aqui o centro encefálico, o canal medular, né? Canal encefálico, misturei as coisas. E revestindo esse canal, teremos as células ependimárias. A gente identifica elas por conta do local que elas estão, né? Aqui, ó, nessa imagem, a gente vê um vaso sanguíneo e aqui os astrócitos. Lembra que eu comentei que os astrócitos fazem os pés vasculares, responsáveis por unir, fazer uma ponte de nutrientes entre o vaso sanguíneo e o neurônio? É isso aqui. Nessa coloração, que é a coloração apropriada para ver astrócito, né, a impregnação pela prata, a gente consegue ver os vasos sanguíneos nesse formato esquisito aqui. Certo. Bom, já revisei todo o livro, já mostrei todas as imagens do site, então, se ninguém tiver pergunta, eu posso passar para Antônia. De ter sido nervoso, era isso que eu tinha para dizer. As meninges. Perdão. As meninges, então, é bem rápido isso aqui. Vão ser as camadas responsáveis por revestir o encéfalo, né? Teremos a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide, a intermediária, e a pia mater, que vai ficar em contato direto com o encéfalo. Pronto, agora sim eu terminei. Acho que quando tu quiser, Antônio. Será que é bom abrir uma nova pra não encerrar no meio? Pois é, né? Eu acho que tu não vai conseguir dar os dois conteúdos em 25 minutos. Então é isso. Vamos fazer outra. Tá. Agora são só os fiéis mesmo, né? Porque. Sim, né? Pois é, eu não cheguei a ver quanto tinham quando eu fechei a última, tu reparou? Tinha uns 7. Não, tinha uns 7 no caso contando com a gente, acho que tinha uns 5. Então acho que nem precisa esperar mais. É. Tu coloca pra gravar? Já tá gravando. Ah, tá, então tá ótimo. Então tá. Hum, onde é que está? E estão enxergando a tela? Sim. Então tá bom. Opa. Então tá, vamos começar com o tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo ele é um tecido conjuntivo especializado e ele vai ter funções como transporte de gases, nutrientes e hormônios, principalmente através das hemácias.
ele vai servir também como sistema de defesa do organismo, através dos leucócitos, controle da coagulação pelas plaquetas, regulação do pH para a homeostase do organismo, através do sistema tampão, regulação da temperatura e equilíbrio e distribuição de água também. O sangue ele vai ser composto 55% pelo plasma. Desses 55%, 90% é água, 7% são proteínas, eletrólitos, nutrientes, hormônios e metabólicos, aí representando 3% do plasma. Enquanto em elementos figurados, a gente vai ter as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Começando, então, pelos glóbulos vermelhos dos elementos figurados, que são as hemácias ou os eritrócitos. No caso dos mamíferos, as células são anucleadas e em aves e répteis nucleadas. Elas se originam na medula óssea e dos reticulócitos passam a eritrócitos imaturos. E aí, posteriormente, amadurecem, né? E se tornam eritrócitos hemácias funcionais. E uma das principais funções das hemácias vai ser o transporte de oxigênio. A gente vai ter também os glóbulos brancos, chamados de leucócitos também. Esses elementos, eles são células de defesa e se originam na medula óssea e também em tecidos linfóides. E eles vão ser classificados tanto quanto a presença de grânulos, no caso, granulócitos e granulócitos, ou também pelo formato do núcleo, sendo polimorfonucleares ou mononucleares. Na classificação quanto aos grânulos, os agranulócitos a gente vai ter 2 tipos de células, os linfócitos e os monócitos, e nos granulócitos a gente vai ter os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Então, aqui mais uma representação. Opa! Não, e quanto ao formato do núcleo, os mononucleados, a gente também vai ter 2 representantes, os monócitos e os linfócitos, e quanto ao formato do núcleo, polimorfonucleados, a gente vai ter os neutrófilos, eosinófilos e basófilos também. Começando pelos agranulócitos, vamos falar dos linfócitos. Eles são mononucleares, né? Agranulócitos, e eles vão participar da defesa específica, no caso, memória de defesa contra antígenos específicos. E eles podem ser linfócitos B, T ou células natural killers. Quanto ao formato, né, na lâmina, os linfócitos eles vão ter como principal característica um núcleo bem grande e a gente quase não, né, em comparação ao citoplasma, o núcleo é bem mais volumoso e ele é quase central, né, de tão grande que é o núcleo. E quando os linfócitos vão atuar na defesa nos tecidos, eles vão ser chamados de plasmócitos. Já os agranulócitos mononucleares monócitos, eles também vão ser originados na medula, e eles vão ter um núcleo em formatinho, assim, de feijão, de rim, ele vai ser, parece que ele tá encolhidinho, assim. E eles vão ser células fagocíticas. E a principal forma de diferenciar eles na lâmina é justamente pelo formato do núcleo de feijão, de rim, enfim, dobradinho, assim, mais encolhidinho, como se o núcleo tivesse encolhido, dobradinho. E aí eu usei para memorizar quais eram os agranulócitos e mononucleados, e eu ficava repetindo linfomono, linfomono, linfomono na minha cabeça, que aí eu sabia que esses eram que tinha um núcleo só e não tinha grânulos, aí eu ficava linfomono na cabeça. Aí botei aqui para vocês, pode ser que ajude a memorizar também. E agora a gente vai falar dos granulócitos polimorfonucleares, começando pelos neutrófilos. Quando jovens, essas células elas são chamadas de bastonetes, e é o leucócito mais abundante do tecido sanguíneo, e vai atuar em inflamações agudas e também infecções bacterianas. Para a gente identificar na lâmina, a gente percebe o núcleo dele segmentado, assim, né? E os grânulos dele, principalmente comparando, né, com os outros granulócitos, eles são discretos, são os grânulos mais discretos. Então a gente percebe que tem a presença de grânulos, mas o citoplasma ele é ainda bem transparente, assim.
Então, são os grânulos mais discretos dentre os granulócitos. Já os basófilos, eles vão ter muitos grânulos escuros, então a gente quase não consegue observar o núcleo dele, de tantos grânulos que eles têm. Então, na lâmina é bem tranquilo de diferenciar também, porque a gente vê que a célula aparece quase como só grânulos, e ela se destaca também pela coloração mais escura, né, em relação às outras células, as hemácias, enfim. E eles vão ser responsáveis pela secreção de histamina nas reações alérgicas. A gente vai ter também os eosinófilos. Ele vai ser bilobulado, né. A gente já viu que o núcleo desses elementos não tem essa aparência, né, de que é mais de um núcleo, mas os eosinófilos a gente percebe mais como 2 núcleos mesmo, né, parece 2 núcleos, mas é um só, então ele é mais bilobulado. Os grânulos, eles coram com eosina, então por isso eles têm essa coloração bem rosada e também a gente consegue identificar na lâmina com certa facilidade, porque, os grânulos eles são bem rosados, têm essa coloração bem característica. E eles vão agir contra parasitas, alergias e inflamações crônicas. Então aqui uma imagem para comparar os 3, os neutrófilos com os grânulos bem discretos, os basófilos com grânulos bem abundantes, coloração bem escura, e os eosinófilos com essa presença mais rosada e parecem que são 2 núcleos, então os núcleos são bem, bilobulados. E aí, assim como o linfomono, eu também trouxe aqui que eu repetia na minha cabeça: neutrobásio, 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 que esses são os polimorfonucleares e granulócitos. E além disso, a gente vai ter também as plaquetas, que vão se originar a partir de fragmentos de megacariócitos da medula óssea, e eles vão atuar na coagulação sanguínea. E a gente percebe na lâmina eles como pontinhos mais escuros, geralmente, como vocês conseguem perceber, nessa imagem. No notebook eu não consigo, colocar o mouse para sinalizar, mas, enfim, eles são fragmentos, né, então a gente enxerga eles como pontinhos mais escuros na lâmina, bem menores em relação às outras células. Então aqui uma imagem com todos esses elementos. Na direita, a gente vai ter os mononucleados agranulócitos, então os linfócitos com um núcleo bem grande, né, a gente quase não tem citoplasma. Os monócitos com o núcleo mais inclinadinho, formatinho de feijão. E na esquerda, a gente vai ter os granulócitos polimorfonucleados. Então, os neutrófilos, com os grânulos bem mais discretos, os basófilos, ao contrário, com grânulos bem aparentes, bem escuros, e os eosinófilos, com um núcleo bem bilobulado, e os grânulos bem rosados. E as plaquetas, sendo as plaquetas, né, menorzinhas, menores em relação às células, esses fragmentos que a gente vai encontrar no tecido. E quanto à origem dessas células, elas vão vir da hematopoiese, é chamado esse processo de formação, desenvolvimento e maturação dessas células, tendo como precursor a célula hematopoética pluripotente. A gente vai ter tipos, né, de hematopoiese: a eritropoiese, que vai originar os eritrócitos, meiopoliese, que vai originar monócitos e as outras células polimorfonucleares, a linfopoiese, que vai dar origem principalmente aos linfócitos, e a trombocitopoiese, que aí trombo, né, vem da coagulação, e aí vai originar as plaquetas, que são as responsáveis pela coagulação. E a medula óssea, ela vai ser, né, o local da hematopoiese, atuando no crescimento e no desenvolvimento dessas células, e nela a gente encontra uma rede microvascular, adipócitos, fibroblastos, macrófagos, linfócitos endoteliais e também capilares sinusoides. A hematopoiese nos adultos, ela ocorre na medula óssea vermelha, né, mas enquanto embrião,
né? Nos mamíferos, a hematopoiese ela ocorre no saco vitelino e durante o desenvolvimento fetal, no fígado, baço e também na medula óssea. E é isso, quanto ao tecido sanguíneo. Não sei se alguém tem alguma dúvida, senão já vamos pro muscular. Mas acredito que a gente já pode começar o muscular. Tudo certo com a apresentação, tá no slide do muscular? Sim. Tá, bom, então vamos lá. Vamos ao tecido muscular, então. O tecido muscular, ele vai ter como principal função a contração. As células musculares, elas são filamentos de proteínas contráteis, e cada fibra muscular é uma célula, e elas são denominadas miócitos. Essas células, elas vão ter alguns nomes especiais. Então, a membrana da célula, ela vai ser denominada sarcolema. O retículo endoplasmático liso vai ser o retículo sarcoplasmático, e o citosol da célula vai ser o sarcoplasma. A gente vai ter 3 principais tipos de tecido muscular: o músculo esquelético, com contração voluntária; o músculo cardíaco, também é estriado, com contração involuntária; o músculo liso, com contração involuntária, sem estrias. O músculo estriado esquelético, vai ter como as células, desse tecido vão ter como principais características as fibras longas, né, então essas células são bem alongadas. Elas são multinucleadas, então uma única célula vai ter vários núcleos, e em formato cilíndrico terão essas células. Esses núcleos, eles vão ser periféricos, e essas fibras, elas vão ser distribuídas paralelamente. Elas vão ter estrias, né, e são responsáveis pelo controle voluntário. E as principais proteínas citoplasmáticas presentes nessas fibras são as miofibrilas, que são responsáveis pela contração, e a mioglobina, que vai servir como depósito de oxigênio. Então, aqui algumas fotos das lâminas. Num corte longitudinal, a gente percebe os núcleos paralelos, né, como se eles estivessem, um do ladinho do outro, né, assim. Eles estão na periferia da célula, na borda da célula, né, no sentido de eu queria ter o negocinho do mouse pra sinalizar, mas acredito que vocês conseguem entender. E no corte transversal, eles vão aparecer também na periferia, mas a gente não percebe eles, né, um do ladinho do outro, assim como no corte longitudinal. Realmente seria bem melhor com o notebook, mas enfim. Acredito que vocês consigam entender mais ou menos o que eu quis dizer. Quanto à organização, né, do músculo estriado esquelético, a gente vai ter 3 tipos de envoltórios, né: o epimísio, o perimísio e o endomísio. O epimísio, ele vai envolver todo o músculo, que também pode ser chamado de fáscia, né, é a fáscia muscular. O perimísio, ele vai envolver cada feixe de fibras, então são várias fibras, o conjunto de fibras musculares, ele vai ser envolto pelo perimísio, e o endomísio vai envolver cada fibra muscular. Então, a gente consegue, pensar a localização pelo prefixo. Então, epi a gente consegue associar com sobre, até com epitélio, aquilo que está mais na superfície. Então, hã Então,
vai ser o envoltório de todo o músculo, é o que fica mais externo, digamos, de dentro para fora. O perimísio, ele dá o sentido, né, de ao redor de cada feixe de fibras, e o endo a gente consegue associar com a parte mais interna, né? Então vai envolver cada fibra muscular. Quanto ao mecanismo de contração, quando ocorre uma contração muscular, ela vai gerar um estímulo nervoso que vai desencadear a abertura dos canais de sódio, a entrada desse íon no citosol. E aí, com a entrada do sódio, a miosina ela vai alterar o seu formato, né, o formato da cabeça da miosina, e aí ela vai interagir com a actina, promovendo a contração muscular. E aí o local de interação da miosina com a actina vai ser o sarcômero. Então aqui o sarcômero é onde vai acontecer essa interação, né, dos filamentos de miosina com os de actina. A gente vai ter também tipos de fibras esqueléticas, no caso, a do tipo 1, que vai ser responsável pela contração lenta e contínua, e elas são vermelho escuro, e são associadas à resistência, enquanto as fibras do tipo 2, elas são responsáveis pelas contrações mais rápidas e descontínuas, e elas são vermelhas claro, e são associadas a movimentos, a contração de explosão. Então, quanto ao músculo estriado esquelético, é isso. Já falando do músculo estriado cardíaco, as principais características são que essas células elas são curtas e cilíndricas, mono ou binucleadas, então a gente já consegue perceber as principais diferenças em relação ao músculo estriado esquelético, porque nesse caso as células elas vão ser curtas e elas vão ser mono ou binucleadas, né, ao contrário do estriado esquelético, que são células longas e multinucleadas. A contração do músculo estriado cardíaco, ela é vigorosa, involuntária e rítmica. Essas células também vão apresentar discos intercalares entre elas, que vão ter função de junção, né, entre essas células. Além disso, a gente vai ter também outros tipos de junção intercelulares, que vão ser as de adesão, que o próprio nome já diz, que vai promover a união entre as células, ou também de comunicação, onde vai acontecer a passagem de íons e, consequentemente, a passagem de estímulos nervosos também para a contração dessas células e desse músculo. Então, aqui eu coloquei algumas fotos de lâminas. A gente percebe que os núcleos não tem tantos núcleos por extensão de célula, porque a gente vai ter uma célula bem menor, né? E essa célula vai ter no máximo 1 ou 2 núcleos. E a gente consegue perceber também as estrias e num maior aumento, a gente consegue perceber os discos intercalares entre as células. Então aqui tem mais fotos, a gente consegue verificar que o formato dessas células é bastante característico. E a gente tem a presença dos discos intercalares, né, entre elas, que vão servir como junção. E a gente não consegue enxergar nas lâminas, mas ali a gente vai ter também as junções intercelulares, que a gente vai ter aqui nessa imagem, são as comunicantes e as de adesão também, mas elas não é possível visualizar elas em si, na lâmina, mas elas estão ali na mesma região dos discos intercalares. Então várias botei o máximo de imagem que eu podia. E aqui também uma comparação da lâmina com as imagens, né, pra gente entender bem. Presença de estrias, discos intercalados, células curtas e com no máximo 2 núcleos. E agora falando do músculo liso,
Principais características dessas células é que elas são curtas, assim como as esqueléticas, e são fusiformes. Elas não apresentam estrias e a contração é lenta e involuntária. Elas têm um único núcleo, e esse núcleo é central, e elas vão ser unidas por fibras reticulares. Então, aqui foto, né, de algumas lâminas, eu coloquei, exceto no cardíaco, né, tanto então no esquelético e no músculo liso, eu coloquei o corte longitudinal e transversal, né? Enfim, o músculo liso é isso, as células elas têm esse formato mais fusiforme, assim, mais gordinho no meio, e aí elas vão se achatando. E tem um único núcleo bem central, e não é isso, né? Quanto ao mecanismo de contração, vai ser similar ao esquelético, então, contração vai gerar o estímulo nervoso, a abertura dos canais de sódio e a entrada do íon citosol, e vai promover a interação da miosina com a actina. Só que lá no esquelético, o local de interação era o sarcolema, né? E aqui a gente vai ter o corpo denso, é onde a miosina vai interagir com a actina. E também a a estrutura de interação, né, de contração vai ser diferente. Como aqui a gente percebe, né, no sarcolema, que é elas estão retas, assim, né, digamos, a interação os filamentos eles são paralelos. Então, é assim, essa é a conformação. Enquanto no músculo liso, elas vão estar em diagonal, assim, né? Enfim, elas vão estar nesse formato irregular. E o local de interação vai ser chamado corpo denso, que vai ser a intersecção das proteínas, né? Da miosina e da actina. Aí aqui para uma imagem também para a gente perceber as maiores diferenças, né? Então, músculo esquelético vão ser as fibras vão estar paralelas, os núcleos periféricos também paralelos. No caso do músculo cardíaco, as fibras vão ser curtas, vão ter os discos intercalares, né? No máximo 1 ou 2 núcleos por célula. E no músculo liso, esse formato fusiforme bem característico. E não tem a presença de estrias, né? Diferente do músculo esquelético e do cardíaco. E é isso. Bem mais tranquilo isso. Alguma dúvida? Uhum. Bom, então acho que era isso. Opa. Ah, foi tu que mexeu o negócio. Não, foi sem querer. Então acho que é isso mesmo. É. Bom, obrigado pela Obrigada presença. aí, gente, pela presença. Desculpa qualquer coisa. Boa prova para vocês na quarta, enfim. E é isso aí. Bom, boa noite. Última prova, agora só reta